Gravando. Pessoal, um bom dia para vocês. Que Deus possa nos abençoar muito nesse domingo de Páscoa. Vamos dar início à nossa aula aqui da EBD. Eu vou dar início pedindo, Daniel, você pode orar, Daniel, para a gente dar início à nossa aula? Sim. Senhor, muito obrigado a Deus por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela tua graça, o teu amor derramados sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, Senhor. Venceu a morte e nos deu, Senhor, nos dá juntamente com Ele vida e podemos então, Senhor, termos restaurado a nossa comunhão com o Senhor. Estamos reconciliados, ó Pai, pelo amor, pela graça, pelo sacrifício do Senhor, pela sua ressurreição. Obrigado por isso, obrigado por cada um que está aqui e obrigado, Senhor, por essa aula, por essa oportunidade. Que o Senhor use o presbítero Lúcio nessa manhã para trazer, Senhor, uma palavra do Senhor sobre os nossos corações, ó Deus. Obrigado por tudo, nós te agradecemos e louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ô, Tatiane, seja bem-vinda também. Só preparar meu relógio aqui para acompanhar. Bom dia. Bom dia. Bom, gente, vamos dar início, então, à nossa aula, né? Essa aula, então, ela está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada depois no canal da IPN do YouTube e, permanecendo nessa sala, todos nós estamos concordando com essa disponibilização do vídeo que vai ser feita posteriormente. Esse é o nosso curso sobre a pós-modernidade e os desafios para a Igreja de Cristo. As 9 aulas que compõem o nosso curso são essas. Dessas 9 aulas, nós já demos as 6 primeiras, e hoje nós vamos estudar a nossa 7ª aula, que trata da pós-modernidade e as influências dessa pós-modernidade na Igreja. Bom, após a queda do Muro de Berlim, nós estamos vivendo, então, no mundo, essa era que está sendo chamada de pós-modernidade. Ela tem influenciado todo mundo e, de forma sorrateira, ela vem penetrando nas nossas vidas, muitas vezes sem o nosso conhecimento e sem o nosso consentimento. Sem que a gente perceba, a gente está moldando o nosso comportamento e, por conseguinte, a nossa cosmovisão pelos costumes e pelos valores deste pós-modernismo. A gente acaba absorvendo esses valores do pós-modernismo e, sem querer, acaba trazendo esses novos valores para dentro da Igreja de Cristo. Nós vamos ver, então, na aula de hoje, como alguns desses valores estão penetrando dentro da Igreja e o estrago que eles têm feito no nosso meio. Ok? Nós vamos falar especificamente da influência do relativismo, que diz que não há absolutos, tudo é relativo, não há verdade absoluta, depende do tempo e do momento. Como exemplo, em 2013, teve uma mulher que ela posou nua para a revista Playboy e se identificou como uma evangélica. Ao ser questionada sobre a atitude dela, que seria uma atitude errada, ela disse: esse negócio de certo e errado é relativo. Por exemplo, para você eu estou sendo depravada. Para mim, eu estou apenas expondo a obra de Cristo, do jeito que ela veio ao mundo. Então, esse é o tipo de relativismo que a gente vê hoje de influência para a nossa igreja. Enquanto o relativismo diz que não há verdade absoluta, que tudo é relativo, o pluralismo ele vai mais além e diz que, além de não haver verdade absoluta, existem várias verdades a respeito de várias coisas, ou várias verdades a respeito de uma mesma coisa. Existem várias verdades sobre política, sobre filosofia, sobre teologia e sobre religião. Para nós, por exemplo, a verdade é Jesus. Para os orientais, é Buda.
Para nós, a fé baseia-se na revelação da palavra de Deus e na obediência. Para outros, mesmo sendo cristãos, a fé baseia-se no empirismo, na experiência, no sentimento. Além do relativismo e do pluralismo, nós temos também o humanismo. O humanismo diz que o homem é o centro do universo e que esse universo gira em torno do umbigo do homem. O ser humano é guiado pela ética do prazer imediato como objetivo prioritário. É o chamado hedonismo. É o prazer como bem supremo. E por último, nós temos o ecumenismo, que prega a união de todas as crenças. Como diz o reverendo Paulo Júnior, numa pregação dele na internet, ele fala que o ecumenismo é o seguinte: Buda pode andar junto com Maomé, que pode andar junto com Confúcio, que dá a mão para Jesus, que pega Maria, Padre Cícero e faz uma quadrilha de festa junina. Tudo isso sutilmente entrou na igreja, entrou na teologia e entrou no meio evangélico. Tanto relativismo, pluralismo, humanismo, ecumenismo. Entrou também sutilmente na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa interpretação da Bíblia e até nas nossas orações. Hoje, a igreja contemporânea ela se encontra muito afetada pelo pós-modernismo. Vamos começar vendo como que tem acontecido isso na eclesiologia, que é a ciência que estuda a igreja, que é o corpo de Cristo. Os métodos de se fazer um culto, de consagrar um pastor, por exemplo, são completamente diferentes e é uma salada, tem de tudo. Você tem culto de tudo quanto é gosto e você tem consagração de pastor das formas mais variadas. Enquanto na nossa igreja você tem que fazer um seminário, o seminário é longo, tem várias matérias, você tem que estudar, você tem que estudar Antigo Testamento, você tem que estudar Novo Testamento, você tem que estudar a salvação, você tem que estudar a igreja, você tem que estudar uma série de coisas para você se consagrar a um pastor. Tem igrejas que o pastor é consagrado porque ele recebeu uma revelação dizendo que a partir de agora ele era pastor e ele funda uma igreja e sai pregando, né? A liturgia do culto e a pregação também estão fortemente influenciadas por essa pós-modernidade. Como que o culto está sendo feito em muitas igrejas hoje? Como que a pregação está sendo feita? Pregação expositiva, como a gente vê dentro da nossa igreja, que é você pegar um texto da Bíblia, extrair o que o texto da Bíblia está dizendo e pregar isso, explicar isso aos fiéis, é algo que não é tão comum como a gente pode pensar. Nós que vivemos dentro da nossa igreja, vivemos dentro da visão presbiteriana da Igreja Reformada, a gente pode achar que isso é comum, mas não é. O comum, uma grande maioria das igrejas faz é o inverso. Ao invés de ir na palavra e ver o que a palavra tem para falar, a pessoa pensa o que ela quer encontrar e vai na palavra para tentar forçar a barra e encontrar aquilo que ela quer achar ali dentro, né? Então, essa liturgia do culto e a pregação são fortemente influenciadas também pela pós-modernidade. A disciplina dos membros. Tem igreja que não tem mais disciplina, essas igrejas mais modernas, pelo menos ditas mais modernas. Elas não têm mais disciplina, não tem mais um padrão de seguir. O membro, se ele fizer algo errado, se ele fizer algo, mesmo que algo condenado biblicamente, isso é problema dele com Deus, acabou. A igreja não se mete nessa questão, não existe mais a disciplina dentro da igreja. A Santa Ceia é completamente diferente de uma igreja para outra. A forma como é vista a Santa Ceia e a forma como é feita a Santa Ceia. Na maioria das igrejas, tudo isso está contaminado, então, pelo pós-modernismo. E na soteriologia, que é a doutrina que estuda a salvação, começa a não ter verdade absoluta dentro da igreja. A salvação sem a cruz de Cristo, a salvação sem arrependimento de pecados. A oração, ela é relativizada. Quem falou que precisa orar isso tudo? Quem falou que a gente precisa orar
todo dia, quem falou que você precisa orar uma quantidade X ou Y, ninguém falou nada disso. Então a oração passa a ser relativizada. A relativização do pecado também. Você tem uma visão de pecado e eu tenho outra. O que para você é pecado, para mim não é. Veja aqui, aí tem um versículo, pega aquele versículo da Bíblia, distorce aquele versículo e tenta, através dele, justificar aquele ato pecaminoso que a pessoa está tendo. Quem é que diz que não pode casar duas vezes? Isso é a relativização do pecado. Uma fé, então, relativizada, onde ninguém está se arrependendo de nada, não há mudança de vida nenhuma, porque tem várias verdades e cada um fica com aquela que o satisfaz e que o alimenta. O pecado é tão relativizado que chega a um ponto de ninguém mais na igreja ser pecador, porque tudo é relativo. Aí você tem uma igreja santa, cheia de pecadores lá dentro, porque ninguém mais se arrepende dos pecados. É como se a pessoa vivesse duas vidas. Uma vida no domingo, quando ela vai na igreja, e outra vida fora, nos outros dias da semana, quando ela está no mundo. E o que ela faz no mundo não tem a ver com o que ela faz na igreja. O que ela faz na igreja não tem a ver com o que ela faz no mundo, né? Existem, então, várias verdades a respeito da mesma coisa, do arrependimento, da fé, da salvação. São várias doutrinas de uma doutrina que, na verdade, é absoluta. A palavra de Deus, quando fala em arrependimento, fé e salvação, ela não é dúbia. A palavra de Deus não tem dois sentidos. A palavra de Deus não dá margem a duas interpretações. Mas o relativismo é que faz isso. A pós-modernidade é que traz isso para dentro da nossa igreja. Por isso, essa quantidade de igrejas que a gente vê hoje no mundo, né? Cada uma tem igreja para tudo quanto é gosto do freguês. E o humanismo, como é que ele influencia nisso tudo? O humanismo, como ele é você se voltar para o homem, dentro da igreja, isso se traduz num culto, que passa a ser um culto para o homem e não um culto para Deus. A pregação não é para agradar a igreja. Aliás, a pregação no humanismo é para agradar a igreja e não para louvar ou para agradar a Deus. A pregação ela faz um esforço danado para achar uma maneira de tirar do texto algo que venha convergir no homem. É aquilo que eu falei da pregação expositiva, que faz justamente o contrário. Você procura no texto o que o texto diz, o que a palavra de Deus diz e aplica aquilo ao homem, né? A maioria das pregações hoje fazem o contrário. Não vamos pregar o que é certo, vamos pregar o que dá certo. Nós estamos mantendo o povo, a igreja continua cheia, então manda ver, vamos continuar nesse caminho, que esse caminho está bom. O louvor também, ele tem que agradar a igreja, nessa visão humanista. O louvor não é para louvar a Deus, não é para agradar a Deus, não é para que Deus sinta-se louvado e sinta-se adorado através daquele louvor. O louvor é para agradar a igreja gosta disso, então nós vamos louvar dessa maneira. Tudo é feito para o homem. Tudo converge para o homem. É o antropocentrismo dentro da igreja. O púlpito virou um balcão de negócios, o evangelho vira um produto e os crentes viram consumidores. E consumidores exigentes, afinal, as prateleiras das igrejas aí estão cheias de pregação, de oferta de culto, do mais variado tema e forma. Se um não me agradar, eu vou para outra igreja. Se essa igreja aqui está tendo um louvor que eu não gosto, eu vou para aquela outra ali que tem um louvor que eu gosto. Se essa aqui está falando muito em diabo e falando muito, mexendo, como é que fala, me acusando muito, eu vou para outra que é mais branda, para outra que fala menos, que não fala em diabo, que não fala em pecado, que não fala em nada disso. A palavra de Deus, o que ela ensina, é bem diferente de tudo isso. O que a palavra de Deus ensina com respeito ao culto? A palavra de Deus ensina que o culto tem que ser teocêntrico. Tudo que acontece no culto é para a glória de Deus. O culto deve ser cristocêntrico. Tudo no culto converge para a glória de Deus através do Filho de Deus, Jesus Cristo. O louvor no culto ele tem que ser cristocêntrico.
todo louvor convergindo para Cristo. Nada convergindo para o homem. O homem no culto, ele não é referência de nada. O culto é todo ele voltado para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O planeta Terra, então, e essa sociedade pós-moderna em que a gente vive, em todos os seus ramos, ela é relativista, pluralista e humanista. Vivemos num mundo onde não existem verdades absolutas, onde tudo é relativo. No mundo onde existem muitas verdades e cada um tem a sua e escolhe aquela que quiser. Vivemos num mundo onde o homem é o centro e onde esse pós-modernismo entrou na igreja. Inserida nessa bagunça desse século pós-moderno que a gente vive, está a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo, e o reino de Deus estabelecido com essa igreja. Inserido dentro desse século pós-moderno, nós encontramos o Evangelho de Cristo, nós encontramos a graça de Cristo, a lei de Deus e a pessoa de Jesus. Nós encontramos verdades, valores e princípios absolutos que formam a cosmovisão do cristão, a nossa cosmovisão. O que o Evangelho ensina, então? Verdades, valores e princípios absolutos. O que o Evangelho ensina? E conhecereis a verdade. Aqui, a visão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Evangelho me ensina que se eu conhecer a verdade, essa verdade vai me libertar. Mas como é que eu vou conhecer a verdade? O versículo anterior, a palavra esclarece que se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu permanecer na palavra, eu conhecerei a verdade e ela me libertará. Isso está sendo dito para pessoas que já criam em Jesus. Mas a palavra continua. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se eu permanecer na palavra, eu conhecerei a verdade, e essa verdade vai me libertar. E a verdade que liberta é Jesus Cristo. Isso é uma promessa. Se alguém conhecer a verdade, essa verdade vai libertar essa pessoa. Se quem conhece a verdade é liberto, logo é porque o homem ele está preso, ele está cativo de alguma coisa. Nós sabemos que o homem é presa do pecado, ele é escravo do pecado e das consequências do pecado. As doenças, enfermidades, as anomalias e a condenação ao inferno. A verdade, então, é a causa da libertação, a causa da salvação, a causa da vida. Então, é necessário que conheçamos a verdade, pois ela é a única coisa que pode nos libertar do pecado, da ignorância, das crendices, da religiosidade, do paganismo, da cegueira. Só através do conhecimento da verdade é que nós vamos conseguir nos libertar disso tudo. Em Oséias 4:6, Deus fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então Deus adverte aqui sobre o perigo da ignorância. É necessário que a gente conheça a verdade, pois ela é que nos liberta. Em João 14:6, Jesus diz: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Todos os artigos definidos. Ele não é um entre vários caminhos, ele é o caminho. Quando Jesus utiliza esse artigo definido, o, ele exclui todos os outros caminhos. Ele destrói o pós-modernismo com seu relativismo, destrói o humanismo, destrói o pluralismo. Quando ele diz o, ele define
o caminho e exclui outros caminhos. Quem é o caminho? Jesus. Onde está a verdade? Jesus. Quem é a vida? Jesus. Não é Buda, não é Maomé, não é Maria, não é Alá, não é Krishna. Estão excluídos todos os outros deuses, outras formas e outros credos. É Jesus. Nós que professamos fé em Cristo e no Evangelho, nós estamos debaixo desse artigo definido o. Nós temos que ter um conceito concreto e único da verdade. Nesse mundo pós-moderno, isso traz uma grande dificuldade para a gente. Tudo ao nosso redor, que é plural e relativo, vai se opor a quem diz ter uma única verdade, um único Deus, um único caminho. Esse mundo pós-moderno, então, ele choca com a visão cristã. E o que o Evangelho propõe é isso: uma única verdade, um único Deus e um único caminho. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Só que a pós-modernidade, o pluralismo, o humanismo, o relativismo estão entrando aos poucos na vida da igreja. Muito da nossa fé não é mais baseada nessa palavra, não é mais baseada na verdade, mas na comparação com outras igrejas, com outros cristãos e com outros livros, que muitas vezes entram em choque com essa verdadeira verdade. A gente acaba perdendo o referencial da gente. A igreja evangélica acaba perdendo o referencial dela, que é a palavra, e acaba misturando e contaminando esse referencial com uma série de outros referenciais. E por não ter conhecimento profundo da palavra, a gente começa a relativizar essa verdade do evangelho e passamos a não conseguir aceitá-la como absoluta. A palavra fala que é isso, mas não é bem assim, sabe? Isso aí era para aquela época. Aquela época lá de Jesus era uma época muito antiga. Não era para um tempo como nós temos hoje, com internet, com televisão, com tudo. Isso aplicava naquela época, hoje não se aplica. E não é isso que a palavra de Deus traz para a gente. Nós precisamos da verdade. Só que essa verdade, ela vem acompanhada de uma doutrina. Não dá para acreditar em Cristo e para não crer na doutrina de Cristo. Não dá para eu crer em Cristo e falar que não perdoo alguém que me fez mal. Não dá para eu crer em Cristo e falar que eu não gosto de orar, ou que eu não tenho tempo para orar, ou que eu prefiro eu crer em Cristo, mas eu não oro. Não dá para eu crer em Cristo e falar que eu não vou fazer e não vou seguir aquela doutrina que o próprio Cristo ensinou. Né? Não dá para relativizar esse amor de Deus. Não dá para achar que, como eu já creio em Jesus e creio que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, então eu não preciso mudar, eu não preciso obedecer mais nada, isso basta. Nós cremos em Cristo, cremos, mas nós cremos no ensino de Cristo. Se a gente crê em Cristo, mas não crê no ensino de Cristo, então nós não cremos em Cristo. Cristo não é uma pessoa vazia, não é uma pessoa que você olha para ele, eu creio em Cristo e acabou. Cristo traz com ele uma doutrina e traz com ele a palavra de Deus, que se a gente crê em Cristo e não crê na palavra, não dá para ser. Uma coisa não separa da outra. Cristo é a palavra viva. Cristo é a palavra feita homem que veio à terra e viveu entre nós. Não dá para eu crer em Cristo e desacreditar da palavra. Não dá para eu crer em Cristo e achar que não, essa palavra aí não se aplica aqui no meu caso, sabe? Porque isso aí é muito antigo. Isso não é para o tempo de hoje. Sabe, lá na época de Cristo nem existia boate. Então não dá para eu pegar o que Deus fala a respeito desse tipo de comportamento e trazer para o mundo de hoje. Então a gente vai relativizando, vai deixando esse relativismo entrar dentro da igreja. É como se fosse um muro de um dique, de uma represa, um muro de uma represa. Que a gente vai cavando um buraquinho ali devagarinho, e esse buraquinho vai aumentando, e a pressão da água, que é a pressão do mundo, vai fazendo esse buraco aumentar, vai começar a vazar água, vai começar a rachar a parede dessa represa, e uma hora a água inundou, uma hora o mundanismo entrou na vida da gente, e a gente já assustado, a gente já não sabe, eita, como é que eu cheguei nesse ponto?
Como é que eu, de alguém que cria em Cristo, consegui chegar nesse ponto em que eu cheguei? Como é que eu deixei minha família chegar nesse ponto? O que está acontecendo com meu filho? Gente, eu não conheço mais meu filho, eu não conheço mais minha filha, eu não conheço mais a família que eu tenho. Como que meu filho chegou nesse tipo de comportamento, ou como a minha filha chegou naquele tipo de comportamento? São pequenas concessões que a gente vai fazendo, a gente vai relativizando, a gente vai dando concessão aqui, concessão ali, permissão ali, e quando a gente vê, a gente deturpou completamente o evangelho, a gente deturpou completamente a palavra, e a gente está numa situação que a gente mais não se reconhece, e não reconhece aquilo que a gente está vivendo, né? Nós cristãos, nós cremos em verdades, nós em valores e em princípios absolutos. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Nós cremos que Jesus Cristo é a verdade. Nós cremos que só Jesus é o Salvador. Nós cremos que só Jesus Cristo é o caminho de volta para Deus, não existe outro caminho. Não existe nada que eu possa fazer para voltar para Deus. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o caminho que me leva de volta. Nós cremos que só Jesus Cristo é a porta do céu. É uma porta estreita, é uma porta que ela pode muitas vezes não parecer tão bonita quanto a porta que o mundo abre para escancara para a gente, que é aquele portal imenso, cheio de coisas atrativas. Mas aquela é a porta do céu, é a única. Ou a gente entra por essa porta, sendo ela estreita ou não, ou nós não vamos ter acesso ao céu, não vamos ter acesso a Deus, né? Num mar, então, de relativismo que a gente vive hoje, o cristianismo é uma ilha de verdade absoluta. E tudo isso bate de frente com esse mundo em que nós vivemos. Tudo isso choca com esse mundo. Por isso o cristianismo é tão combatido hoje. Por isso, o cristão hoje é tão combatido. A gente vê esse combate nas mais diversas esferas, desde o nosso legislativo, desde do dia a dia nosso com as pessoas. Há um combate sendo travado. E a gente não pode ser ignorante, não podemos ser ingênuos de achar que esse combate não existe. Esse combate existe, esse combate vai tentar nos levar cada vez mais para o lado do mundanismo, para o lado da pós-modernidade, para o lado do relativismo. Olha, você relativiza isso aqui, você tem que pensar no seguinte, o ser humano tem direito, nós temos, toda pessoa tem seu direito. Então você não pode vir com essa Bíblia falando esse absoluto que você está falando aí. Eu tenho que ter o direito de ler a Bíblia e de achar aquilo que eu achar. Isso começa a ser a relativização da palavra. A pessoa que lê a Bíblia, se ela não for uma pessoa crente, ela faz daquela leitura o que ela quiser. E a esperança nossa é que, através daquela leitura, o Espírito Santo toque o coração dela. Agora, nós que somos cristãos, nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Nós não podemos olhar para a palavra de Deus como se fosse algo que dependesse da minha interpretação ou da minha vontade, né? Então, há verdades, a gente já iniciando um pouco da nossa conclusão aqui. Então, tem verdades definidas para a nossa vida na palavra de Deus. Nós, sendo cristãos, nós não podemos ser relativistas. Nós cristãos não podemos viver a vida do jeito que a gente quer. Não somos nós que vamos ditar como que nós devemos viver a nossa vida. Nós seguimos um Deus que, junto com ele, traz uma forma de vida diferente, traz uma doutrina diferente, traz uma forma de encarar o mundo diferente, uma cosmovisão diferente. E se nós cremos nesse Deus, nós temos que crer também na doutrina que ele prega, senão nós não cremos nele. Como deve ser o nosso relacionamento uns com os outros? A palavra da verdade nos diz, ainda que 7 bilhões de pessoas não façam isso, a palavra da verdade nos diz. Como deve ser o relacionamento marido e mulher? A palavra da verdade nos diz, o que uniu Deus, o homem não separe. Definiu, pronto, está acabado. Bateu o martelo, acabou, não tem o que questionar nisso, não tem o que relativizar nisso. Como deve ser o namoro?
A palavra da verdade nos diz, não pode ser do jeito que nós queremos. Tem uma verdade definida, não há relativização. Eu amo, pronto. Eu gosto, então pronto, acabou. Basta isso, eu amar e eu gostar. A palavra de Deus tem uma verdade a nos trazer sobre isso. Só quando as partes têm condição de contrair o matrimônio, não tem outra verdade. O sexo antes do casamento é pecado. E fora do casamento também é pecado. Está definido, não tem o que relativizar isso. Não tem o que eu dizer, ah, não, mas é difícil, hoje em dia é muito difícil, hoje em dia tem muita pornografia, hoje em dia tem muita coisa aí atiçando a mente da gente, hoje em dia é muito complicado, então eu vou relativizar isso aqui, eu vou à igreja, eu vou fazer tudo que eu puder fazer certinho, mas nessa questão aqui eu vou tomar a minha decisão. Então, eu estou namorando uma pessoa já, gosto muito dela, ela gosta de mim, e nós resolvemos adiantar a parte do sexo aqui antes do casamento. Não dá para a gente fazer isso. Você está rasgando a palavra de Deus e você está negando o evangelho, negando a doutrina por trás do Cristo em que você crê, ou que nós cremos, né? O uso do dinheiro, ele está definido na palavra de Deus. Eu não posso usar um centavo do que não é meu. Eu não posso relativizar a maneira com que eu uso o meu dinheiro. Ah, eu peguei emprestado do meu irmão aqui, mas ele tem tanto dinheiro, gente, eu não vou pagar, não. Acho que ele nem vai sentir falta, ele vai até me perdoar se eu não pagar ele. Não é isso. A palavra de Deus não diz isso. Lá em Salmo 37, 21, fala: o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Se meu irmão tivesse me dado o dinheiro, era uma coisa. Agora, se meu irmão me emprestou o dinheiro, ou se alguém me emprestou dinheiro, eu tenho que pagar. Eu não sou ímpio, eu sou cristão. A palavra de Deus me diz como eu lidar com dinheiro. Eu tenho que dar 10% do que eu ganho a Deus, ao Senhor. Não é para o bem de Deus. Deus não precisa desse dinheiro. É para o meu bem. Isso faz bem para mim. Eu tenho que olhar para o que eu tenho e falar, gente, nada do que eu tenho me pertence, a vida não é minha, o dinheiro não é meu, a casa não é minha, o carro não é meu, a minha família não é minha, meu filho não é meu. Tudo isso é bênção de Deus que ele me colocou nas mãos como dispenseiro. Eu vou usar isso da melhor maneira possível. E esses 10% que eu dou de volta, ou que eu restituo a Deus do todo que ele tem, é para que o meu coração não se esqueça do Deus que me deu tudo que eu tenho. Eu tenho que usar o meu dinheiro não com usura, com agiotagem. Eu tenho que emprestar esperando não receber. Ah, mas na minha empresa não tem jeito, eu tenho que mentir. Senão eu não vou ter lucro. São tantos impostos que eu tenho que pagar, se eu não mentir um pouco, eu não vou ter lucro. No meu contexto, eu não posso declarar o quanto eu ganho. Eu tenho que fazer maracutaia. Se eu declarar o quanto eu ganho, não tem jeito. O governo vai vir e vai me tirar tudo. O governo vive roubando da gente. Então eu vou afora, eu pego uma nota fria na hora de declarar meu imposto, digo que gastei um dinheiro com alguma coisa aqui, pego uma restituição ali, eu não tô agindo errado. O governo faz isso comigo, ele me rouba. Então eu vou roubar ele também. Não é isso que a palavra faz. Esse pensamento é relativizar a palavra, é relativizar o uso do dinheiro e relativizar os impostos que têm que ser pagos. Todo mundo sabe, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas por que nem todos fazem isso? Eu tenho que emprestar esperando não receber. Não tem contexto. Não tem uma verdade, tem a verdade. Nós andamos no artigo definido, o e a, o caminho e a verdade. Nós não somos crentes que um dia cremos e outro dia não. Um dia fazemos de um jeito e outro dia fazemos de outro, de acordo com o dia e de acordo com a vontade nossa. Nós temos um padrão definido para nós nessa sociedade que é pluralista, que é relativista, que é humanista e que é diabólica.
Está definido como é que nós vamos usar o nosso dinheiro. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que acostume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. Deuteronômio 23, 19 e 20. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Está na palavra. Não tem como relativizar isso. Na palavra também está definido sobre o pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. E confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Mais do que isso, na palavra também está definido sobre a morte. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Está definido também como eu falo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. É o manual do fabricante, gente. Você quer saber como o seu carro, como é que troca o fusível do seu carro? Você vai no manual do fabricante. Você quer saber como é que você vive a sua vida? Vai no manual do fabricante, vai na palavra de Deus. Lá tem tudo para a nossa vida. A gente pode até não seguir, a gente pode até relativizar, mas lá está claro. Muitos de nós vivemos como se nada tivesse definido. Nós somos pluralistas, somos relativistas. Dependendo da situação, eu vejo como eu faço. Num momento eu faço uma coisa, no outro momento eu faço outro. Só a verdade, e a verdade é Cristo, vai nos libertar desse pluralismo e desse relativismo. O que estamos precisando nessa nação não são de pessoas que proclamem o "o", e não de pessoas que proclamem o "um". Pessoas que falem, assim diz o Senhor, e ponto final. Ó, não falo palavrão, por quê? Porque assim diz o Senhor, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Eu vou edificar alguém falando palavrão? Não. Então, ponto, acabou. Pessoas que falem, a palavra fala isso, e ponto final. Acabou, não tem o que discutir. Isso vai chocar o mundo, porque o mundo vai achar, não, você está sendo muito intransigente, você está sendo muito radical. Não, a palavra da verdade não é das verdades, é da verdade, não são as palavras, é a palavra. A gente tem que ter convicção do nosso credo e da nossa fé. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por eles. 1 Coríntios 8, 6. Para a verdade, então, nos libertar, nós temos que conhecê-la. Nós precisamos estudar essas verdades. A gente precisa ter na nossa mente o pensamento de Esdras. Esdras, no tempo dele, ele, no versículo, eu acho que é no capítulo 7, versículo 10 de Esdras, ou é 10, 7, ele fala lá que Esdras procurou estudar a palavra de Deus, procurou praticar a palavra de Deus e depois procurou ensinar a palavra de Deus. Você não consegue praticar a palavra de Deus se você não estudar, se você não aprender, se você não interiorizar essa palavra.
Você não consegue. Então, primeiro você tem que aprender, você tem que conhecer essa palavra de Deus. Para você ensinar essa palavra, você tem que viver ela na sua vida. O que significa essa palavra na minha vida? Amanhã chega um cristão perto da gente e fala assim: está muito difícil para mim seguir a palavra de Deus. A gente não pode virar para ele e falar assim: não, seguir a palavra de Deus é fácil. Isso é típico de quem não segue, né? Por quê? Porque quando você vai seguir, você vê que não é fácil. A palavra de Deus é difícil. Aí nós vamos dar o testemunho para ele: meu irmão, eu sei que seguir a palavra de Deus é difícil. Foi difícil para mim também. Você sabe onde eu encontrei força para seguir a palavra de Deus? Eu encontrei força na oração. Eu encontrei força no Espírito Santo, pedindo para ele me abençoar. Eu pedi que ele, toda vez que eu estivesse agindo contrário à palavra de Deus, ele me alertasse para isso. Ele está no meu coração fazendo isso, tomando conta de mim para que eu não me desvie dessa palavra. Se a gente não viveu essa palavra, a gente não vai conseguir ensinar. Então não basta a gente sair e achar que as coisas acontecem de uma forma simples. A gente tem que estudar. Para a gente conhecer a verdade e ser liberto por ela, a gente tem que estudar essa verdade. A gente precisa estudar e viver cada conceito das Escrituras. Nós sabemos o quanto isso é difícil para nós. Por quê? Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos difíceis. Deus sabe o quanto cada um de nós é difícil, o quanto cada um de nós é rebelde. Deus sabe o quanto cada um de nós usa um monte de desculpas para poder não se aproximar e não estudar a palavra dele. Mas é disso que a gente precisa. Nós devemos estar dispostos a obedecer tudo o que está na palavra de Deus. Não vai ser fácil. O caminho é duro, o caminho é árduo, o caminho é difícil. E como a própria palavra fala, ele é estreito. Mas é o caminho que nos leva para Deus, para o céu, para a glória. Não tem outro caminho. O caminho é Cristo. O caminho é Cristo, a verdade é Cristo e a vida é Cristo. Amém, meus irmãos? Com isso, eu concluo a aula de hoje. Vou abrir aqui nosso vídeo, lembrando aí da avaliação, tá? Os irmãos podem entrar lá para fazer a avaliação da aula de hoje. Eu vou abrir aqui, descompartilhar, para que a gente possa se ver uns aos outros aqui. Tatiana, Ricardo, Márcio, Elisiane, Tiagão. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma coisa que vocês querem falar? Alguma coisa que vocês querem ponderar sobre a aula de hoje? Nós temos um tempo ainda. Quero só agradecer mesmo pela aula aí, muito bem exposta. E a gente tem que tomar um imenso cuidado, né, com todas essas coisas entrando na nossa vida, entrando na nossa igreja, né? Seja o relativismo, seja o humanismo, todas essas características aí do pós-modernismo, né? Muito cuidado para a gente não cair numa situação assim de se afastar de Deus, né? De criar um muro, né, entre a gente e Deus, né? Cada vez que a gente deixa isso entrar, eu acho que a gente coloca um tijolo, né, entre a gente e Deus, e daqui a pouco está um muro enorme, né? Então, é muito proveitoso, porque a gente tem que estar vigiando, tem que estar em vigilância, né? Nisso sempre, né? Para que esse mundanismo, né, falando assim de modo geral, não entre nem na igreja, nem na nossa igreja, nem na nossa vida, né? A vida dos nossos filhos, da nossa família, enfim. E às vezes, pelas pressões do mundo, pela correria do dia a dia, algumas coisas importantes, a gente acaba flexibilizando coisa que não é para flexibilizar, às vezes acaba abrindo concessões que não são para serem abertas, né? Então a gente tem que continuar orando e vigiando, né, para não cair nessa armadilha, vamos dizer, armadilha de Satanás, né? Diga-se de passagem. Entendeu? É isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Posso fazer um comentário aqui, Lúcio? Até 1000, se você quiser.
Isso, é meu não vai dar tempo, não, só um tá bom. Eu concordo com o Ricardo, acho que a gente corre muito esse risco, primeiro, de deixar entrar essas coisas nas nossas vidas. Isso é sorrateiro, né? O Francis Schaeffer, ele comentava que a gente precisa saber ler o tempo presente, a gente precisa conhecer qual que é o espírito do mundo. E ele falava que esse espírito do mundo, ele muda com o tempo. Os desafios que a igreja atravessa vão mudando. Então, a gente precisa saber ler o tempo presente, o espírito desse mundo, para a gente primeiro entendê-lo e, entendendo, saber como lidar com ele, como confrontá-lo com a palavra de Deus. Agora, a gente também corre um risco de, identificando tudo isso, a gente corre um risco da gente ficar alienado. O que eu quero dizer com isso? A gente também se insular dentro das nossas igrejas, da nossa vida né, eclesiástica, com medo do mundo, com medo de que essas coisas nos afetem. E isso também é um erro. Assim, a nossa situação não é fácil, realmente, porque assim, a gente tem que impedir que essas coisas influenciem, mas, ao mesmo tempo, como o Senhor Jesus falou, né, nós estamos no mundo, e nós vivemos no mundo, e nós temos que ser sal no mundo. É aquela história do sal fora do saleiro. Então, a gente corre esse risco também da gente se alienar um pouco e se afastar das pessoas, e que não era o que Jesus fazia. O que Jesus fazia era se aproximar dos pecadores, é estar junto com os pecadores para que essa luz pudesse iluminar com amor, com graça e misericórdia. Então, a gente tem esse duplo desafio de não deixar entrar, não contaminar, mas, ao mesmo tempo, a gente não se alienar, porque, às vezes, é fácil a gente ir para algum desses extremos, né? Ou a gente se deixa levar, influenciar, ou a gente na tentativa de preservação, a gente se fecha. E a gente não pode fazer isso, porque a nossa grande missão é fazer discípulos. É o ID. Esse ID é a gente caminhar no mundo. Eu lembro de uma experiência interessante que uns pastores fizeram, eu não sei se foi na Coreia ou se foi em outro país, eu não me lembro agora. Mas um grupo de pastores, eles se reuniram e eles estavam incomodados com isso e falaram, não, a gente precisa impactar mais o mundo, a gente precisa fazer mais diferença. Então, o que a gente faz? Eles foram se reuniram e foram à noite numa boate. E viram ali o que os jovens faziam, o que aconteciam, e depois que eles saíram dali, diz que eles choraram assim profundamente, porque eles falaram, olha só como essa juventude ela tem caminhado para a perdição. Olha a vida dessas pessoas, que vida vazia, que vida sem propósito. Então, eles começaram a pensar formas de poder influenciar mais o mundo, formas de saírem mais das paredes ali da igreja, dos domínios da igreja. Então, acho que a gente tem que ter essa dupla preocupação em todo o tempo. Eu acho que a gente corre muito esse risco de alienação, ou seja, a igreja ela deixa de lutar lutas que ela deveria lutar, e quando ela faz isso, outros ocupam. Quando a igreja, por exemplo, deixa de lutar lutar contra as injustiças, outros grupos vão fazer, mas vão fazer a partir de uma visão humanista, uma visão incorreta, relativista. E a igreja deveria estar encampando, às vezes, muitas lutas que ela, por esses grupos estarem nessas lutas, a igreja se afasta porque tem medo de ser confundida, né, com esses grupos. Então, lutas que são dignas, né, injustiças que são cometidas mesmo. Eu acho que a igreja não deveria se furtar, porque ela tem que ser esse arauto da justiça, né?
Então, Por isso a importância, né, Daniel, de você conhecer, de você estudar e ter segurança dessa verdade que a palavra traz para a gente, para que a gente possa viver no mundo sem deixar o mundo influenciar a gente. Você viver no mundo sem deixar o mundo fazer com que a nossa verdade cristã mude. O cristão ele tem que olhar para a igreja, sim, tem que olhar para Deus, sim, mas tem que ter também um olho no mundo. O John Stott ele falava uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, quando a igreja se esquece de olhar para Deus e para o mundo, corre o risco de responder perguntas que ninguém está fazendo, coçar onde não tem coceira nenhuma, prover bens para os quais não há nenhuma demanda. Ou seja, você tem que ter o olho em Deus, fixar a vida em Deus, conhecimento da palavra da verdade, mas tem que olhar para o mundo, porque é para esse mundo que você vai levar essa verdade. Se você não souber como o mundo está vivendo e aonde você pode impactar com aquela verdade, você corre esse risco que ele falou aqui, de você coçar num lugar que não está coçando. Você vai chegar para o mundo e pregar uma coisa que o mundo não está vivendo, né? Então, agora, para isso, a gente tem que ser maduro, porque o risco é você ir para o mundo e, ao invés de você pregar a palavra de Deus para o mundo pregar a palavra dele para você, e você enfraquecer na sua fé e mudar. Esse risco existe. Por isso é que a gente tem que conhecer a palavra e tem que estar forte na palavra de Deus para saber como a gente levar isso, né? Desculpa a interrupção, Daniel. não, que isso. A gente precisa dessa convicção, senão você acaba sendo arrastado. E eu queria só aproveitar e pedir para o pessoal, as 2 próximas aulas, nós vamos falar justamente dos desafios para a igreja, mas também das oportunidades. Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, sobre a luz do que a gente viu aqui da pós-modernidade, dessas características da pós-modernidade, quais são os desafios que a igreja enfrenta? E quais são também as oportunidades que nós temos, dado essa filosofia hedonista e relativista da pós-modernidade? Então, a gente vai falar sobre alguns pontos específicos nas próximas aulas. Por exemplo, questão de relacionamentos, de vida comunitária, discipulado, de evangelismo, de adoração. Em cada uma dessas áreas, como que a pós-modernidade pode ser um problema, um desafio, mas também em cada uma delas, como que a gente pode aproveitar isso como uma oportunidade. Então, pensem a respeito disso, para que a gente possa tratar dessas questões aí nas próximas 2 aulas que vão encerrar o nosso curso nesse primeiro trimestre. Alguém queria falar mais alguma coisa, contribuir com mais alguma coisa? A gente queria só parabenizar aí os professores, né, que tem sido uma bênção, tem sido aulas muito edificantes para a gente tem, de fato, sido bem orientados, né, e como esses temas são, assim, importantíssimos no nosso dia a dia, né, como família, né, como cristãos. E acho que foi o presbítero Lúcio que colocou que essas aulas vão ficar disponibilizadas posteriormente no YouTube da igreja, né? E, olha, isso é uma contribuição que a igreja vai dar muito significativa, né? Porque esses assuntos são assuntos do momento, né? E que muitas das vezes, muita gente dentro da própria igreja, de um modo geral, não apenas a nossa igreja, elas acabam, exatamente por falta do conhecimento, tendo atitudes até bem equivocadas com relação a alguns assuntos, né? E metendo os pés pelas mãos, né? Trazendo o humanismo e o secularismo para dentro da sua casa, né? Não sabendo se portar num ambiente sadio, de uma discussão equilibrada, né? Eu estou falando não uma discussão de contenda, mas de uma opinião adequada acerca de determinado assunto, dar uma opinião completamente antibíblica. E certamente, tudo aquilo que a gente tem sido orientado aqui vai contribuir muito para que outras pessoas possam também ter acesso a esse material e ter um amadurecimento maior na sua fé. Obrigado aí, tem sido bem legal. Tá? Abraço aí para vocês. Feliz Páscoa. Obrigado, Márcio.
Gente, vamos encerrar então nossa aula. Vamos orar a Deus então. Quer falar alguma coisa, Tatiane? Não? Ah, tá. Então vamos encerrar então. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso, pelo Deus grandioso, de misericórdia, que o Senhor tem sido, Senhor, para com todos nós. Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pelo teu cuidado, teu carinho, teu zelo, teu amor para conosco, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós não merecemos isso. Nós não fizemos nada, Senhor, para merecer isso. Mas sabemos, Senhor, que isso é graça vinda de Ti, que através do Teu Filho, o Senhor nos salvou, o Senhor nos buscou, Senhor. E por isso nós estamos aqui hoje. Queríamos te agradecer por esse curso que nós estamos tendo, por essa EBD. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor, tanto dos alunos quanto dos professores, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu te agradeço pelas aulas que eu ministro e pelo ensino que o Senhor me dá através delas, Senhor. Muito do que é dito aqui, ou tudo que é dito aqui, é aplicado não só à vida dos alunos, mas à nossa também, enquanto professor. E isso tem sido muito bom e tem sido graças a Ti. Obrigado por esse domingo, obrigado por esse domingo de Páscoa, obrigado por ter nos dado Jesus, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós sabemos que nós é que devíamos estar ali, Senhor, sofrendo toda a ira do Senhor sobre o pecado, Senhor. E Jesus passou por isso em nosso lugar. Muito obrigado por isso. Seja conosco agora nesse domingo, nossos almoços de Páscoa, que a família IPN esteja toda em paz. E eu lembro aqui, Senhor, de pedir a Ti, de modo especial, pelo nosso irmão, presbítero Amaro, Senhor, tão querido, tão amado por todos nós, uma pessoa tão ativa, um servo Teu, Senhor, tão ativo na Tua igreja, tão dedicado, Senhor, a proclamar a Tua palavra. Esteja com ele, Senhor, naquele leito de hospital, abençoando, afofando o leito, levando a ele paz, Senhor, levando a ele tranquilidade, levando a ele cada vez mais a segurança, Senhor, de que o Senhor está no controle de tudo. Afasta essa doença dele, Senhor. Cura o Amaro, restitui ele ao nosso meio, Senhor, traga-o de volta, para a honra e glória do Teu próprio nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te oramos agradecidos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.